Bom, então aqui a gente viu um exemplo simples alterando a cor de fundo do objeto. Agora, o segundo exemplo aqui que eu vou mostrar a vocês é um exemplo para reposicionar, né? uma técnica para a gente reposicionar os elementos na página, os objetos, sejam as divs containers, né, que estão abraçando o conteúdo, seja nos elementos mais delicados dentro do layout. Então aqui eu tenho simplesmente um arquivo que tem essas 5 divs que receberam essas cores e eles estão com tamanho proporcional, né, na verdade. Então, a marcação do código está sendo feita dessa forma. Nós temos uma div que chamei de grupo A. Nesse grupo A eu tenho box 1, box 2. Aí eu tenho uma div grupo B e dentro eu coloquei box 3, box 4. E tem uma div fora chamada box 5. Essa organização ela é fundamental para gente quando a gente planeja um site adaptável, porque a gente só vai conseguir posicionar as divs da forma como a gente quer, planejando a forma como a gente monta, né, a semântica do código, a hierarquização das divs, para a gente poder depois manipulá-las de forma que a gente tenha realmente controle do projeto. Mas nesse primeiro exemplo aqui, eu só quero mostrar uma coisa que eu citei num artigo anterior, que é o seguinte. Aqui vocês veem que tem pequenos fios brancos, né? Esses fios aparecem em função da forma como o motor de renderização dos browsers funciona. Então você vê, aqui a gente não tem fio branco nenhum, mas dependendo da posição, dependendo de quantos pixels o cálculo, né, dessas divs que estão com valores proporcionais, dependendo da área útil para essas divs, esses valores ficam quebrados, né? Você vai ter, por exemplo, um box desse que tem 123,5 pixels. Então, esse meio pixel, como não é possível a gente subdividir um pixel, ele acaba criando esse tipo de problema aqui. A gente tem esses espaços. Mas, por exemplo, nos browsers que usam o WebKit como motor de renderização, o layout ele não se quebra. Eu vou pegar esse exemplo aqui e vou jogar aqui no Internet Explorer. Aqui está renderizando como o Internet Explorer 8. Então você vê, ó, o Internet Explorer 8 consegue interpretar e manter, né, uma experiência aperfeiçoada na hora de fazer o cálculo das divs. Né? Elas estão com 20% aqui dessa área útil, dessa div container maior. Agora eu vou alterar a forma aqui, o modo de compatibilidade, e agora ele está renderizando como Internet Explorer 7. O que acontece? Se eu redimensionar a janela, aqui no caso a gente está tendo aquele mesmo efeito lá no Chrome, só que a estrutura ainda está sendo mantida. Mas ele está sendo mantido porque eu adicionei aqui um arquivo via comentário condicional para corrigir um problema do Internet Explorer 7. Eu desativei, né, aqui no console do Internet Explorer, eu desativei essa estilização que é um hack para corrigir. Olha o que acontece. O que está acontecendo aqui? A div que estava aqui nesse posicionamento, ela foi lá para baixo. Porque o Internet Explorer 7 ele arredonda valores quebrados para cima. Então, se essa div aqui tem 123 pixels e meio, ele arredonda para 124 pixels. Então, isso faz com que a soma, né, desses 5 boxes que seja maior do que a área disponível nessa div container toda. Isso faz com que o nosso layout quebre. Então, para corrigir isso, eu vou ativar novamente aqui o... Onde é que está?
Vou localizar aqui. Eu vou ativar aqui o nosso arquivo CSS, que ele corrige. Ó, o nosso layout ele não se quebra. Então isso eu expliquei no artigo anterior. Vamos lá, isso aqui está em layout fluido e líquido. Eu expliquei nesse artigo. Aqui, ó. Aqui tem uma página de exemplo. Justamente eu mostro o que aconteceu, né, nesse experimento. E aqui, como corrigir. Ao invés de usar um valor redondo, 25%, eu usei um valor fracionado, 24,9999%. Então é exatamente isso que eu fiz aqui. Cada box, box 1, box 2, box 3, box 4, se vocês verem aqui, ó, eles estão com valores redondos, 50%, 50%, 20%. E isso faz essa quebra no layout. Então, um arquivo que eu estou chamando via comentário condicional, estou chamando IE7fail. Esse arquivo está aqui. Foi só isso aqui que eu fiz. Ó. Ao invés de usar 34, ó, ao invés de usar 40, 39,8999. Ao invés de 50%, 49,99999. Né? Ao invés de 20%, 19,999. Isso aqui impede que o cálculo, né, sendo feito para cima, o arredondamento daquelas distâncias sendo feito para cima, impede que tenha uma quebra no layout. Então, isso aqui achei legal mostrar, porque às vezes você tem que fazer a compatibilidade. O Internet Explorer 7, por exemplo, ainda é bastante popular. Então fica aqui a dica. Bom, vamos para o mundo ideal. Vou fechar aqui. Vamos lá. Então, reposicionando divs. É isso aqui que eu quero mostrar. O que eu fiz nesse arquivo? Vocês viram a hierarquização das divs. Aí aqui eu peguei, ó, o grupo A e o grupo B. Eles estão flutuando à esquerda e ambos têm 40% de largura. Eu coloquei um código aqui a mais, que é para fazer a animação na transição. Né? Ainda coloquei aqui porque é bem interessante. Você vê na adaptação, você vê as coisas se mexendo. O efeito não é lá muito interessante, mas como estudo aqui, acho que vale a pena. E aí, por exemplo, o box 1 e o box 2 eles estão dentro do grupo A. Então, dentro do grupo A, eles estão flutuando à esquerda e eles estão dividindo esse container, grupo A. Então, estão com 50%. Mesma forma, box 3 e box 4. E o box 5 ele está fora desses dois containers. O espaço que sobra para ele é de 20%. Então, é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Eu coloquei essas duas divs e essas duas divs aqui dentro desse container justamente pela forma como eu estou planejando a adaptação dessas divs. E essa última div aqui é o nosso box 5, ela está sozinha. Então vamos lá, eu vou redimensionar a janela. Ó, então nossa primeira alteração, nossa primeira adaptação, vou lá no código, o que eu fiz? Se for uma tela e a largura máxima da janela for até 900 pixels, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o grupo A e o grupo B, flutuando à esquerda, ambos com 50%. Se os dois têm 50%, significa que eles tomam a largura total da janela, eles pegam 100% da janela. E aí eu peguei o box 5, que é aquela última div, e cancelei a flutuação, dei um clear buff para ela poder escorregar para baixo, não sofrer influência de nenhuma div que esteja flutuando, e coloquei o width como alto. Quando a gente coloca como alto,
eu estou limpando o valor prévio dela, que no caso era de 20%, e ela vai ocupar 100% da largura da área útil, né, do contexto onde ela está inserido. Então, beleza. Aí eu vou reduzir novamente a janela. Ó, uma nova adaptação. Aí aqui a gente vê o motivo de eu ter feito aquelas duas div containers, né, o grupo A e o grupo B. Então, o que acontece aqui? Como eu quero que essas duas colunas, né, elas fiquem aqui, ó, lado a lado, e eu quero que aconteça a mesma coisa com essas duas colunas, esses dois boxes aqui embaixo, eu precisei amarrar elas com essa div container para conseguir fazer, né, fatiar o meu layout dessa forma. Então, ó, vamos ver o que aconteceu aqui. Quando essa tela tiver no máximo 800 pixels, eu peguei esses dois containers, grupo A e grupo B, float none, clear buff, with 100%, que tem o mesmo efeito desse grupo de código aqui, with auto, with 100%. E aí eu apliquei em todos os boxes a altura de 200 pixels, porque aqui, na verdade, como é um experimento, né, essa página aqui ela não está crescendo, né? Esse conteúdo não está se expandindo e aí ele está crescendo para baixo. Eu estou limitando o crescimento dele para eles se manterem aqui dentro dessa área. Só por isso eu coloquei aquele código. Os boxes eles continuam ocupando 50%, né? Essa informação aqui, ó, box 1, box 2, eles estão ocupando 50%. Então, essa informação que foi dada antes de usar as queries, elas se mantêm, né, nessas adaptações que eu fiz até agora, ó, elas se mantêm verdadeiras. Nessa adaptação. Então eu não precisei mexer nisso. E aí vou reduzir novamente a janela. Ó. E aí eu tenho todas as divs que estavam na maior largura, elas estavam lado a lado como colunas. Agora elas estão aqui, ó, dividindo, né, essa área útil dessa forma, como faixas. Né? Seria, por exemplo, uma versão para smartphones, né? Uma versão mobile do site. Então aqui eu fiz, ó, na minha última adaptação, se essa janela tiver no máximo 700 pixels de largura, eu vou pegar todos os boxes que tinham 50% de largura, eu estou alterando essa propriedade largura e botando width 100%. E aí eu apliquei aqui a altura, né, de 120%, como eu falei, só para limitar o crescimento das divs, para elas se manterem no mesmo espaço. Aqui igualei todas as divs. Então é isso, que é uma forma da gente planejar, dependendo de como a gente quer a adaptação desse conteúdo. Né? A gente tem lá vários espaços, né, no site, e dependendo de como você vai jogar esses espaços, de como você vai reposicionar para o seu layout fazer sentido, né, para a hierarquia da informação se manter coerente, você tem que planejar isso e desenvolver uma marcação que faça sentido, fazendo containers onde precisa ter container, essa informação, né, se elas precisam estar agrupadas por algum motivo, elas devem ter esse container. Esse box ele poderia estar dessa forma, desacoplado, né, dessa outra estrutura aqui em cima, então ela não precisou de um container. Então é importante a gente planejar a adaptação do site para fazer uma marcação semântica e coerente com as adaptações que você vai querer.